Será que configurar materiais dentro do Blender é mais fácil do que configurar materiais dentro do V-Ray? Bom, isso é uma questão de perspectiva, tá? Isso porque o Blender, ele dá para você a possibilidade de você configurar os seus materiais através de nodes. E tem uma aula aqui neste canal chamada Aprendendo o Node Editor em 5 minutos que explica tudo para você sobre como nodes funcionam, tá? Essa aula aqui vai ser uma aula mais robusta, onde você vai aprender com um pouco mais de profundidade como que a configuração de materiais funciona ali no Blender. A resposta para isso eu acho que é de pessoa para pessoa. O que é mais fácil, vai de se você está mais acostumado ou se você se sente melhor. Mas vamos ver isso na prática? Vamos ver como configurar materiais dentro do Blender utilizando Cycles e Weave? Antes da gente começar, se inscreve no canal e clica no sininho das notificações, mas eu não vou te enrolar. Bora direto pro vídeo. Então, para a gente dar início ao nosso estudo de materiais aqui, eu tenho essa cena, a qual você pode estar fazendo o download dela, clicando aí na descrição do vídeo. Então, é uma cena bem simples, apenas um macaquinho entre algumas paredes e com algumas lâmpadas, mas você pode fazer o download aí, que vai facilitar acompanhar o tutorial, ok? Bom, quando nós falamos de material, obviamente a gente já fala aqui dessa aba Shading, que é onde a gente trabalha dos materiais. Geralmente o Blender vem aqui nessa aba de Layout aqui. A gente vai vir aqui nessa aba Shading para começar a falar sobre os materiais. O material que a gente vai trabalhar para poder começar a falar aqui sobre o Blender é o material do piso. Por quê? Porque existem dois tipos de materiais que são muito utilizados, que são os materiais dielétricos e os materiais metálicos. Materiais dielétricos basicamente são tudo que não seja metal, enquanto que os não dielétricos são, na prática, os metais, tá? Bom, eu vou começar aqui clicando nesse piso, e aqui a gente tem duas opções. A gente pode clicar aqui nesse cantinho para clicar para aplicar o material, ou a gente pode clicar aqui nesse botão de New. Esses dois botões aqui, ó, este e este, fazem a mesma coisa. Por exemplo, se eu clicar nesse aqui, você vai ver que ele cria um material. Se eu clicar nesse aqui, mesma coisa, criou um material, tá? Vamos renomeá-lo, vamos chamar aqui de piso de madeira. Perfeito. E o material que nós vamos utilizar aqui é este material que eu baixei no site do cctextures.com. Apesar de que o link dele está aqui, então quando você baixar esse arquivo 3D, você tem os links aqui do lado para copiar e colar, beleza? Então vamos lá. Com esse material aqui baixado, tá, em alta qualidade, no caso eu baixei ele aqui em 4K, como você pode estar visualizando, eu posso copiar o endereço dele e colar aqui em cima e dá Enter, que eu vou encontrar esse material aqui no Blender, tá? Ou você pode meramente vir aqui da sua janela, clica, segura e arrasta esse material aqui para dentro da sua cena, tá? Como você pode estar vendo, todas essas linhas e toda essa seleção aqui na minha cena está um pouco distrativa, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar os overlays, que é basicamente você vir aqui em cima e desligar os overlays. Assim você vê a sua cena sem nenhum tipo de interrupção, tá? Beleza. Vou arrastar aqui essa textura de madeira que eu trouxe para cá e vou conectá-la na minha Base Color. E imediatamente você vai ver a mágica acontecendo. A nossa textura já foi aplicada aqui no nosso piso, tá vendo? Já está bem legal. Só que é até interessante porque quando a gente fala de comparar isso aqui com o V-Ray, é engraçado, porque no V-Ray geralmente os materiais vêm assim. Eles vêm com zero reflexividade. E a questão da reflexão aqui no Blender é controlada aqui pelo Specular, tá? A minha indicação é que você geralmente não mexa no Specular, sempre deixa ele em 0.5, porque quando você mexe no Specular, você tira um pouco do realismo do material, e esse valor de 0.5 ele já é um valor interessante. É interessante que você mexa mais no Roughness e em outras opções. Observe que nesse Principal Shader que apareceu depois que a gente criou um material, que é basicamente esse grande node que controla as propriedades do nosso material, você tem algumas opções, sendo que a primeira delas aqui que nos importa mais é a Metallic, que transforma nossos objetos em metais ou não metais. Temos o Specular Tint, que vai colorir o nosso objeto aqui com as cores das luzes, tá? Então, por exemplo, eu vou ligar aqui os meus overlays aqui em cima. Bom, eu vou ligar aqui os meus overlays, como você pode estar vendo, já está ligadinho. E agora eu vou pegar essa lâmpada aqui do lado e vou colorir ela. Então, vou vir aqui na opção de lâmpada aqui do lado e vou colocar ela para ser vermelha, tá vendo? Beleza. Agora, o Specular Tint, ele é nada mais do que colorir esse piso aqui com as cores da lâmpada, tá? Nesse caso aqui está um pouco mais difícil de identificar, mas por exemplo, coisas como uma pintura de carro você enxerga com mais facilidade. A gente vai explorar isso aqui um pouco mais quando a gente falar aqui do material do macaquinho, que vai ser um material metálico, ok? Vamos voltar essa lâmpada aqui para a sua cor original, né? Então eu vou clicar para selecionar minha lâmpada, vou clicar aqui na cor e eu posso apertar a tecla Backspace, que ela reseta a minha cor para a cor original, tá? Vou apertar a tecla 0 para entrar na câmera, ou eu posso só clicar aqui do lado, né? Como você está vendo.
Vou desligar as minhas overlays e vamos continuar fazendo nosso material, tá? Bom, se eu quiser que esse meu macaquinho fique mais reflexivo aqui no meu piso, basta eu reduzir o roughness, que aqui o nosso piso ele vai ficar bem mais reflexivo. Repare que eu já consigo enxergar as luzes aqui, né, no nosso piso e tal. Mas como você pode estar visualizando, não está aparecendo um macaquinho. Por quê? Porque algumas opções precisam ser ativadas aqui na aba de render, tá? Quando a gente fala do Eevee, tá? Se a gente estivesse falando do Cycles, por exemplo, observe, eu vou mudar para o Cycles, coloco aqui em GPU, e como você pode visualizar, o reflexo já aparece, tá vendo? Então no Cycles não tem frescura. O Cycles basta você setar para ser reflexivo que ele vai refletir, é natural. Mas no Eevee não, no Eevee você tem que configurar algumas coisinhas a mais. Então eu vou colocar aqui no Eevee, e aqui no Eevee, como você pode ver, eu já tenho essas duas opções ativadas, que são o Ambient Occlusion e o Bloom, que o Bloom ele dá esse brilhinho aqui nas coisas, tá até forte demais, mas deixa assim. E eu vou ligar o Screen Space Reflections, que é ele que vai permitir que eu tenha reflexões na minha cena, tá vendo? Agora eu já consigo refletir as coisas ao meu redor. Também aqui dentro eu vou ligar o Refraction, tá? Que ele vai permitir que haja o Screen Space Refractions. Então se tiver vidros aqui na cena, eles vão funcionar corretamente, ok? Perfeito. Agora a gente já consegue visualizar como que o nosso reflexo tá. E quando a gente mexe no roughness, ou seja, na rugosidade, que é a tradução disso, nós vamos aumentar ou diminuir aqui o quão embaçado, né? O quão rough é o nosso reflexo. Mas nesse caso aqui, como você pode estar vendo, isso não deixa tão realista, porque, observe, eu não estou obedecendo nem nada da forma da madeira. É basicamente como se essa madeira fosse um papel pregado em cima de uma coisa, sabe? Então, parece que ela foi impressa, não está legal. O segredo aqui, então, é você utilizar os mapeamentos, tá? Então, observe. Aqui na nossa pasta, onde a gente baixou as texturas, nós temos aqui o Displacement, nós temos esse RGH, que é de Roughness, como você pode ver aqui, ó. Roughness tem R, G e H aqui. E nós temos também esse Normal Mapping e esse Ambient Occlusion aqui, tá? Temos o Displacement também para poder fazer aqui, mas a gente vai trabalhando um por um aqui devagarzinho, tá? Vamos começar pelo Roughness, eu vou arrastar ele aqui para a nossa tela, como você pode visualizar, ele já está aqui, e eu vou conectá-lo ao nosso Roughness aqui, tá? Dessa forma, agora o que vai acontecer? O Roughness da minha cena, ele vai ser controlado por esta textura daqui. Se eu conectar essa textura aqui na nossa superfície, você vai ver o que ela está fazendo. Toda a parte branca ela é 100% rough e toda a parte preta ela é 100% reflexiva. E o cinza é o meio termo nisso, né? Então esses valores aqui estão controlando o meu roughness agora. Como resultado, os encontros da madeira ficam muito menos reflexivos e os locais que têm mais pontos escuros aqui, eles ficam um pouco mais reflexivos. Tá vendo que agora eu consigo até diferenciar as tábuas da madeira? Então é por isso que é importantíssimo você usar mapeamentos para poder trazer realismo para a tua cena, tá? Bom, feito isso, como você pode ver, nosso roughness já está aplicado. E nossa cena já está ficando bem mais legal, né? Eu vou até te contar um segredinho agora. Se você apertar o atalho Ctrl/espaço, você maximiza a sua tela no qual o mouse estiver em cima, né? Então a gente consegue visualizar aqui nossa tela inteira. Olha só como está legal aqui no fundo, né? Já está ficando bem interessante. Ctrl/espaço sai e vamos continuar aqui, né? Já temos aqui a nossa cor e temos aqui o nosso roughness. Uma coisa que é importante você lembrar é que quando você está trabalhando com essas texturas aqui, que no caso, esses mapeamentos que tem essa bolinha cinza, você está trabalhando com escalas de cinza. Se você ainda não viu o meu vídeo Aprendendo Node Editor em 5 minutos, o link desse vídeo está aparecendo aí para você. Assiste ele depois que você terminar de assistir essa aula aqui, tá? Mas no caso, eu vou simplesmente vir aqui, onde está escrito esse Color Space, e vou mudar para Non-Color Data, só para garantir que não vai ter nenhum problema no futuro, tá vendo? Então, só para ter certeza que nada de ruim vai acontecer aqui, tá vendo? Então agora nosso roughness, conseguimos ver aqui ó, as barrinhas da madeira. Nem tem normal map ainda, a gente já consegue identificar, tá vendo? Então esse é o segredo de você utilizar mapeamentos. Ok. Feito isso, agora nós vamos trazer outra textura, que a gente pode trazer tanto daqui, que está o nosso mapeamento, né, arrastar para cá, como a gente pode trazer direto da nossa pasta. Essa aqui vai ser o normal map. Vamos colocar ela novamente em Non-Color Data, porque o único local onde a gente vai mexer com cor é na Base Color. Todo o resto é Non-Color Data, tá? Beleza? Vamos clicar, segurar e conectar ele aqui no nosso Normal. Ok.
Feito isso, ele já vai começar a tentar aplicar o normal, mas ele não vai conseguir. Repara como a luz está ficando distorcida. Isso é porque a gente tem que colocar uma coisa aqui no meio para poder dizer para ele, olha, essa textura aqui, ela não é uma cor. Essa textura aqui é um mapeamento de normal map. Então, eu preciso converter essa cor, que é uma bolinha amarela, para essa bolinha aqui, que é uma bolinha roxa, tá? Para isso, eu vou apertar Shift A para adicionar o novo shader. Eu posso só vir aqui em cima, né? Clicar aqui em vetor e eu vou clicar aqui em normal map. Coloco ele aqui no meio e pronto. Aqui nós já temos agora o normal map da nossa cena perfeito, tá vendo? Já conseguimos ver aqui, ó, todos os detalhes da madeira. Como a nossa textura é em 4K, fica muito fácil de você visualizar aqui a qualidade dessa madeira, tá vendo? Bem legal, né? Vamos reduzir a força dele, vamos colocar em 0.5, só para não ficar tão intenso. E olha só que bonito que já tá ficando, né? Muito massa, já tá ficando bem legal aqui o nosso piso de madeira. Beleza, o último mapeamento que nós temos aqui é o de Ambient Occlusion, tá? Que não é tão utilizado. E nós temos também o de Displacement. O de Ambient Occlusion ele é um pouquinho mais complicado porque qual é o propósito dele? O propósito dele é escurecer essas áreas aqui, ó. Repare, eu vou abrir ele aqui para você dar uma olhada. Vou trazer ele aqui para nossa tela, tá? E como você pode ver, ele tem essas separações aqui, onde é preto nos encontros da madeira e branco no resto. Isso porque o que esse Ambient Occlusion vai servir para fazer é escurecer todas essas partes internas aqui dos sucos da madeira. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele aqui na nossa tela, clica, segura e arrasta para colocar ele aqui. Só que nós não temos uma aba aqui de Ambient Occlusion para encaixar ele. Isso é porque a gente já vai ter que fazer uma coisinha um pouquinho mais avançada com ele, tá? A gente vai ter que misturar ele aqui com a nossa cor. Isso porque a gente vai escurecer essas partes de dentro, tá? Que são referentes à nossa cor, utilizando o nosso Ambient Occlusion. Como que a gente mistura dois nodes no Blender? Para misturá-los, a gente pode apertar Shift A, vir aqui em Color e Mix RGB, de misturar RGB. Então a gente coloca ele aqui no meio, para ele ficar entre a minha madeira e o meu Principal Shader, e aqui você já vê o que ele está fazendo, né? Se eu colocar ele no máximo, ele vai ficar respeitando apenas essa cor de baixo aqui, que no caso eu coloquei esse rosinha. Se eu colocar ele em cima, ele vai respeitar apenas o nosso piso de madeira. Vamos colocar ele no máximo aqui, tá bom? E aqui a gente vai colocar o nosso Ambient Occlusion aqui no socket de baixo, que agora ele vai misturar os dois. No primeiro momento, você está vendo que ele está mostrando para mim só o Ambient Occlusion. E não é bem isso que eu quero. O que eu quero é que ele misture o Ambient Occlusion escurecendo essas partes internas. Para isso, eu vou mudar o meu modo de mixagem, que é basicamente os modos de mixagem do Photoshop, e vou colocar aqui em multiplicar, tá? Colocando em multiplicar, você vai ver que apenas os encontros da madeira vão ficar mais escuros, tá vendo? Quando eu mexo aqui nos slides, quando eu mexo aqui nesse slide, os encontros da madeira ficam mais escuros, tá? Eu não quero que eles fiquem tão escuros, então vou colocar esse valor aqui em 0.7. E como você pode visualizar, já está ficando um aspecto bem mais realista, tá vendo? Bem mais legal. Beleza. Ok, essa parte de aplicação do material aqui já está toda feita. Então, basicamente, você agora deve estar se perguntando, ok, mas e se essa minha textura de madeira está muito grande? E se eu quisesse fazer com que ela ficasse um pouco menor? Ou seja, como que eu faço para remapear a posição dela em relação à minha cena? A resposta é simples. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar aqui dois nodes, que são o Shift A. Para adicionar um novo node, nós vamos colocar aqui em Input. E aqui em Input, nós vamos selecionar o Textura Coordinate. Beleza. Podemos colocar esse UV aqui na nossa textura. Então, conectamos aqui UV em textura, Shift A, Vector, Mapping Node. E a gente coloca ele aqui no meio. Aí tu me fala, putz, eu vou ter que lembrar esse tanto de nodes, só de pensar nisso aqui já me deu dor de cabeça. Não, a gente pode deletar esses dois nodes, a gente não precisa lembrar de nada disso. A gente pode simplesmente ativar um addon que adiciona esses nodes pra gente automaticamente, o que facilita muito a vida. Então a gente vai aqui em Edit, Preference, digita aqui em cima em Addons, a gente vai digitar aqui em cima Node, N-O-D-E, e nós vamos ligar o Node Wrangler, que é esse addon aqui que eu sempre, absolutamente sempre, deixo ligado, tá? Então, esse addon aqui, ele traz pra gente vários atalhos muito legais que podem estar adicionando aí no nosso workflow, tá? Então, ele já vem junto com o Blender, não precisa baixar nem instalar nada, é só você clicar e ativar ele, que ele já vai estar aí pronto para você. Então, quando eu selecionar o meu Node e der um Ctrl+T de textura, eu vou criar um Texture Coordinating com um Mapping Node.
automaticamente, tá vendo? E agora, é bem simples. Eu vou apertar Alt A para desselecionar os meus nodes, ou clicar aqui no vazio, né? E eu posso reposicionar ele aqui e conectar ele em todos os meus mapeamentos. Mas eu não vou conectar no de normal, só para você ver uma coisa. Se eu não conectar no de normal, repare, eu vou aumentar a escala do meu piso, fazendo com que ele fique maior. Mas repare, quando eu aumentei a escala do meu piso, o meu normal ficou para trás, exatamente porque eu não liguei esse mapping node nesse meu normal. Então, quando eu conectar, agora você vai ver que ele vai obedecer o meu mapping node. Então, quando eu aumentar ou diminuir a escala dele, você vai ver que ele vai seguindo aqui o nosso objeto, tá vendo? Então, é basicamente dessa forma que você vai alterar. Eu quero que a escala fique 1.5, para ficar um pouquinho maior, porque eu estava achando esse piso com as madeiras muito pequenininhas. E se você quiser fazer as transformações e mover ele aqui para os lados, basta você vir aqui, mover na location, tá vendo? É legal você segurar Shift, que ele vai mais devagar enquanto você move, tá vendo? Move na location, no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. No eixo Z, no caso, é de cima para baixo, tá? Então, como o plano é 2D, você não vai ver nada. Mas, na rotação, se você rotacionar no eixo Z, ó, ele rotaciona em relação ao eixo Z, tá vendo? Então, fica bem legal. Aqui você pode estar rotacionando as texturas, colocando 45 graus, por exemplo, para ficar mais tortinha. Tá? E aí, fica a seu critério, você pode fazer todas as transformações de texturas aqui dentro, beleza? Basicamente é assim que você aplica esse material. Ok, vamos falar sobre mais duas coisas agora. A primeira, vamos falar sobre materiais metálicos, né? Porque, bom, essa textura desse piso é basicamente o padrão para quase todas as texturas que a gente faz. É muito comum a gente simplesmente fazer as texturas assim e não fazer elas com Ambient Occlusion, por exemplo. Muitas texturas o Ambient Occlusion simplesmente não é necessário. Então eu vou até deixar sem Ambient Occlusion para a gente saber que não é necessário em alguns casos, tá? Então, basicamente é dessa forma. Mas vamos falar sobre duas coisas agora. Primeiro vamos falar sobre esse macaquinho, o material que nós vamos aplicar nele, e depois a gente vai falar sobre displacement, tá? Então fica aí na aula, se concentra que a gente vai ver aqui mais coisa para você aprender, ok? Nosso macaquinho aqui está sem textura, então vou clicar aqui em New para criar uma nova textura e vou chamar de macaco. Perfeito. Agora eu vou vir aqui nas opções de shader dele e vou aumentar ele para metallic no máximo. Como você pode ver, nosso macaquinho já ficou metálico aqui. Legal. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Primeiro, se eu mexer no specular, nada vai acontecer, porque quando eu estou trabalhando com metais, o specular é irrelevante, tá? Então não adianta mexer no specular depois que o nosso material é metálico. Agora nós temos aqui o nosso macaquinho de metal. Repare que o Roughness ele controla a rugosidade da nossa reflexão do nosso macaquinho, tá vendo? Então ele vai ficando mais rugoso conforme a gente mexe. E eu vou até vir aqui e adicionar um Subdivision Surface aqui no nosso modifier, tá? Então a gente pode clicar aqui em Subdivision Surface, que é esse modifier bem aqui, que ele vai subdividir o nosso macaquinho. E se eu clicar com o botão direito nele e digitar aqui, colocar em Smooth Shading, você vê que ele fica aqui bem mais suavezinho. Agora tá até mais legal de ver, né? Vamos reduzir aqui o roughness dele para você visualizar e aumentar para você visualizar. Repara como que ele fica aqui, tá vendo? Se você quiser tirar esses ruidinhos, basta você aumentar aqui as suas samples. Vamos colocar aqui para 64, que ele vai deixar a nossa viewport mais smooth, tá vendo? Então, é assim que você trabalha. E aqui você pode ir mudando tudo nele, né? Mudando a corzinha dele e tudo mais, fazendo o nosso macaquinho ficar da forma que você preferir, tá vendo? Então, bem legal aqui de trabalhar, né? Então, os metais eles são bem simples, tá? E se você quiser adicionar um bump map no seu metal, fique à vontade. No caso aqui eu não tenho um bump map legal, mas vamos adicionar o bump map da madeira, só pra gente fazer uma brincadeira aqui e ver como vai ficar. Como você pode ver, se adicionar um bump map nele aqui, ó, ele fica desse jeito. Por quê? Porque a gente não colocou um normal map aqui no meio. Então, Shift A, Vector, e vamos aqui em Normal Map, colocamos, e agora ele vai ler naturalmente, como você pode ver. Ele tem os detalhes. Então, se você tiver um normal map de detalhe de metal, você pode estar adicionando ele aí no seu macaquinho, tá vendo? Aumentando ou diminuindo a intensidade aqui com esse slider. Sempre segurando o Shift, que ele vai mais devagarzinho, tá vendo? Você consegue ter um controle mais suave. Vamos deixar ele assim, só pela brincadeira. E agora, uma coisa que a gente não falou ainda é sobre essa textura, que é a última coisa que a gente vai falar aqui nessa aula. Então, aguarda aí que agora você vai aprender algo bem legal, que é o Displacement Map. Reparem, essas tábuas de madeira, elas têm a sensação de ter volume, né? Porque a gente adicionou o quê? Um Normal Map. E é exatamente isso que o Normal Map faz. Ele dá essa sensação de volume para os objetos. Mas esse volume não é real, porque se nós olharmos aqui pela lateral, você vai ver que isso aqui se trata de um plano completamente reto. Então não tem nenhum tipo de volume aqui. Para adicionar qualquer tipo de volume aqui, você precisa adicionar um Displacement. E o Displacement é o que vai trazer a sensação de volume para a tua cena.
Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um modificador aqui nesse nosso plano. Então, clica aqui em Add Modifier e vou clicar aqui para adicionar um modificador de Subdivision Surface. Você vai ver que ele vai ficar redondinho, né? Eu vou até colocar ele aqui no modo de Wireframe para a gente ver o número de divisões que a gente está adicionando. E eu vou colocar esse aqui para ter umas 3 subdivisões e vou simplesmente copiar ele, que ele vai multiplicar essas divisões aqui. Como você pode estar vendo, ele tem agora bastante subdivisões, né? Vamos copiar ele aqui mais uma vez. Pronto, e agora ele está super denso, né? Só que aqui nesse nosso primeiro, eu vou colocar aqui em Simple, ele vai ficar retinho, e vou fazer isso com todos os outros. Então, vou colocar aqui em Simple, e vou colocar esse último aqui em Simple. Dessa forma, ele vai ficar retinho nos cantos, e vai apenas fazer essas subdivisões aqui para mim, tá vendo? Vamos até fazer mais uma... Acho que não, vamos fazer mais uma não, porque pode ser que fique pesado, né? Quanto mais subdivisões, mais pesado fica a nossa cena. Vamos voltar aqui a nossa viewport para a visualização de render. Ok? Aqui, por enquanto, nada mudou. Mas agora a gente vai adicionar um outro modificador aqui, que é um modificador de Displace, tá? O que vai acontecer? No momento que você adicionar esse modificador, ele vai subir, ele vai para cima. E é até engraçado, porque a gente precisa de uma textura para poder controlar esse modificador de Displace. Então, quando eu clicar aqui em New, é comédia, porque agora ele vai para baixo, né? Ele vai abaixar. Isso porque a textura que está aqui é preta. No momento que você adiciona, ele fica branco, aí ele vai para cima, e no momento que você adiciona uma nova textura, ele vai 1 metro para baixo, porque ele fica preto. Perfeito. Agora eu vou clicar nesse botãozinho engraçado aqui que, bom, ele vai transferir a gente para essa aba aqui de baixo, tá? Então, cliquei nele, ele vai transferir para a nossa aba de textura. E aqui eu vou adicionar nesse tipo, clicar aqui em Imagem ou Move. Feito isso, eu vou clicar aqui em Open. E eu vou pegar essa minha textura aqui, ó, vou copiar o endereço dela com Ctrl C, vou colar ela aqui com Ctrl V, dar um Enter. E vou clicar aqui em Displacement, tá? Clico em Open. E logo que eu clicar em Open, você vai ver o que vai acontecer, tá vendo? Ele vai começar a criar o displacement do meu piso, tá vendo? Só que esse displacement está muito forte, né? Então a gente volta aqui na nossa aba de modificadores, vem aqui na força, né, na strength, e a gente coloca como ponto 1, para ver como que vai ficar. Se ficar muito forte, ainda está muito forte, tá vendo? Então a gente pode colocar aqui em ponto 0,2, talvez. Só para a gente visualizar aqui. Como a gente pode ver, ainda está até forte ainda, né? Vamos colocar aqui ponto 0,1. E beleza, aqui a gente já tem o nosso displacement. Mas é aqui vem a questão. O nosso displacement, ele não está obedecendo os nossos UVs, né? Como você pode estar visualizando. Ele não está obedecendo o mapeamento da nossa textura. Isso porque ele vem por padrão em local. Então a gente pode aplicar aqui em UV, que é exatamente como a gente está aplicando a nossa textura aqui, através das UVs. Ok, feito o UV Map, a gente pode até vir aqui no nosso Mapping Node, colocar aqui de volta em 1, que como você pode ver, ele vai ficar encaixadinho aqui, e agora nós temos o displacement das tábuas da nossa madeira ali na nossa cena, tá vendo? Lembre-se que displacement pode ser um pouquinho mais pesado, tá? Ele até pode ser até um pouquinho chato de trabalhar, porque por enquanto, os valores que você ajustar aqui na escala não ajustarão automaticamente no displacement, beleza? Então isso pode até complicar um pouquinho a sua vida. Mas a gente não precisa utilizar esse displacement aqui, se a gente estiver utilizando o Cycles. No Eevee, a gente precisa utilizar esse displacement, porque o Eevee ele não lê o displacement do material. Mas, repare, eu vou tirar esse displacement daqui, então ele está cancelado, beleza? Agora eu vou clicar nesse meu piso, vou adicionar aqui o nosso material de displacement, que é esse daqui, perfeito. Vou colocar ele aqui embaixo, deixa eu conectar o Mapping Node dele aqui para ficar todo mundo igual. Lembre-se de colocar ele não color data, tá? Porque quando não se trata de cor é não color data. E eu vou adicionar na frente dele aqui um Shift A Vector Displacement, tá vendo? Coloco o color aqui no normal, tá? E agora a gente joga isso aqui mais para perto aqui do nosso objeto final. E a gente pode conectar o displacement nesse displacement daqui, tá vendo? Beleza. No Eevee nada vai acontecer, mas agora a gente vai falar um pouquinho dos Cycles, tá? Então, clica aqui em Cycles, beleza? Ele vai começar a carregar o render aqui pra gente. Eu vou apertar aqui o atalho Ctrl B, que ele vai criar uma Box Selection, que vai criar uma Region Render. E essa região vai ser apenas em volta da minha câmera. Isso aqui vai facilitar um pouco a minha vida. E como você pode ver, o displacement ainda não está aplicado. Isso porque a gente só precisa vir aqui nas opções do nosso material, que estão aqui em Materiais, Settings, e clicar aqui em Displacement, e colocar aqui para Displacement Only ou Displacement e Bump, né? E como você pode ver, ele já vai começar a projetar o nosso displacement aqui na nossa cena, tá vendo?
Só que aí você pega e fala, ué, o que aconteceu aqui, cara? Nossa, ficou tudo distorcido. Bom, simples. O displacement que a gente está utilizando, como você pode visualizar aqui, se eu apertar Ctrl, Shift e clicar no nosso displacement, ele é nada mais, nada menos do que uma textura preta e branca. Entretanto, não é isso que a gente quer. A gente não pode colocar uma textura preta e branca aqui no Normal. A gente tem que colocar o displacement aqui, no Height. E dessa forma é que o displacement ele vai fazer o trabalho dele, que é o de fazer a mesma coisa que a gente tinha feito com o modifier, lembra? Que era subir a nossa geometria. Obviamente que aquele também está muito pesado, a gente vai reduzir ele aqui para ponto 0,2 para ver como que fica. E aqui você está vendo o displacement ao nível de textura dentro do Cycles, ok? Então é dessa forma aqui que ele funciona. Vamos colocar ele aqui para ponto 0,1, que eu estou achando ele aqui um pouquinho pesado. E aqui dentro do Cycles, né, ele renderiza aqui pra gente. Vamos desligar aqui os overlays. Você pode ver aqui que está ficando bem legal, né? Então ele tem aqui realmente a geometria real do nosso piso. E você pode vir aqui agora no seu Mapping Node e modificar a escala de tudo. Por exemplo, vou colocar a escala em 2 aqui, que tudo vai obedecer aqui a tua textura, tá vendo? Ele vai ficar dessa maneira aqui, ok? Foi uma aula longa, mas foi uma aula que eu tenho certeza que explicou bastante coisa para vocês, tá? Porque a maior parte dos materiais são materiais dielétricos, ou seja, materiais não metálicos, como o piso de madeira que a gente fez aqui. E nós temos também materiais metálicos, como o material desse macaquinho aqui, ok? A textura que eu utilizei para a parede aqui no fundo, como você deve estar visualizando aqui no nosso preview de materiais, também está listado aqui embaixo, tá vendo? É um materialzinho de plaster, né? E você pode estar fazendo download dela também aqui através do link e pode estar utilizando esse mesmo projeto aqui que eu dei para vocês como um projeto de testes, tá bom? Então agora fica o seu dever de casa, tá? Você já terminou de fazer esse trabalho aqui? Agora eu sugiro a você que você entre aqui no site do cc0texture.com e que você localize aqui a textura que você quiser, uma textura de pedra, uma textura de vidro, de tijolos, do que for, e modifique a sua cena. Por exemplo, coloca uma textura de tijolos aqui nessa parede, tá? Coloca uma textura de tijolos aqui e coloca aqui nesse piso uma textura de pedras, por exemplo, como essas pedrinhas de chão aqui. Fica à vontade para fazer o que você bem entender, beleza? Então essa aula vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal se você quiser continuar vendo aulas como essa e clicar no sininho das notificações se você quiser ser notificado quando novas aulas e novos tutoriais forem feitos aqui, ok? Um forte abraço para você e eu te vejo na nossa próxima aula. Até mais!